Continuam hoje as apresentações de chefes de governo e de Estado na COP26, a Conferência da ONU para o Clima. A expectativa é que o primeiro grande acordo da cúpula seja assinado hoje por mais de 100 países. Eles se comprometem a pôr fim ao desmatamento até o final da década. Quem tem todas as informações está acompanhando tudo de perto, a nossa correspondente enviada especial a Glasgow, na Escócia, Cecília Malan. Por isso eu já dou bom dia para você, Cecília. Suas informações, porque é um plano bem ambicioso. Bem ambicioso, Isabela. Bom dia a todos. Olha, está sendo considerado o maior passo já dado na proteção de florestas em uma geração. Essas catedrais da natureza são os pulmões do nosso planeta, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, anfitrião aqui da COP26 em Glasgow. A promessa histórica será assumida por países que representam mais de 85% das florestas do mundo, do norte da Rússia e do Canadá, as florestas tropicais do Brasil, da Indonésia, da República Democrática do Congo. A meta é deter e reverter o desmatamento até 2030. 19 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais serão comprometidos em fundos públicos e privados. A ideia é que esse dinheiro vá para os países em desenvolvimento, para que eles possam restaurar o solo, combater os incêndios florestais e, claro, apoiar as comunidades indígenas guardiãs da terra. Mas especialistas dizem que não dá para cumprir a meta se os países mais ricos, que são os maiores consumidores de commodities agrícolas e matérias-primas para a indústria, não se comprometerem com uma mudança do consumo, porque não se trata apenas de parar de derrubar árvores, tem que conter os motivos do desmatamento. Para dar uma dimensão do problema, uma área de floresta do tamanho de 27 campos de futebol é perdida a cada minuto e quase um quarto das emissões globais vem de atividades de uso da terra, como, por exemplo, extração de madeira, desmatamento e agricultura. As florestas do mundo precisam simplesmente fazer parte da solução climática e o que está sendo fechado aqui em Glasgow hoje é um passo nessa direção. Hoje eu tenho o prazer de chamar o biólogo e líder empresarial brasileiro Roberto Vach para conversar com a gente ao vivo aqui no Em Ponto. Roberto, muito obrigada por falar com a gente cedinho aqui. Eu que agradeço. Hoje podemos comemorar esse passo importante na preservação das florestas. O que acontece amanhã? Esse é o grande desafio, né? A declaração é super importante, mas muito mais importante que a declaração são as ações concretas em todas essas frentes que estão colocadas na declaração. E como fazer esse monitoramento para que essa declaração de fato saia do papel? O monitoramento é um dos elementos centrais. O Brasil tem uma capacidade de monitoramento única com instrumentos como o Mapa Biomas e os próprios instrumentos atualmente que foram implementados nas últimas décadas do Brasil. Ou seja, o Brasil tem condições de monitorar. Agora, nós temos que ir além do monitoramento. O monitoramento é central, tem que ter ação concreta no combate ao desmatamento e também ações no sentido de fortalecer a economia florestal. Restauração florestal, por exemplo, é algo extremamente importante, assim como a interação, a relação com as comunidades indígenas, que são os grandes protetores da floresta. Eu ia perguntar justamente isso. O acordo prevê a proteção de povos indígenas. É impossível hoje falar de preservação das florestas sem colocar essas comunidades no centro do debate. Sem dúvida. Floresta são todos os sistemas biológicos, né, naturais, as árvores, as plantas, os animais, mas também e principalmente as comunidades que vivem nas florestas. Elas têm um papel central e isso talvez seja um dos elementos mais importantes da declaração, que é aliar todo o componente ambiental com o componente social, histórico, cultural e a importância das pessoas que vivem nas florestas. Né? Sem falar nos recursos que a gente nem conhece ainda, né? Sem que dúvida. ainda vão ser descobertos na floresta. Sem dúvida. Tá, a Isabela Leite no estúdio em São Paulo quer fazer uma pergunta? É isso, Cecília, muito obrigada. Roberto, um ótimo dia para você, agradeço demais o convite. A Cecília falava mais cedo que é importante que a gente também mude toda a dinâmica, né? O pensamento de consumo, é tratar a causa e não a consequência. Quais são os principais desafios para a gente ter essa mudança de cultura? No discurso, os líderes mundiais ontem falaram muito sobre isso, mas na prática, como que a gente consegue vencer de fato esse desafio? Uma palavra-chave nesse jogo é a rastreabilidade, ou seja,
As cadeias de suprimento dos produtos alimentares, por exemplo, precisam ser rastreadas e essa informação tem que ser transparente para o consumidor. Ou seja, rastreabilidade, transparência e informação para o consumidor é fundamental para que tudo o que é ambicionado na Declaração de Florestas vire realidade. Ótimo. E uma última pergunta para encerrar nossa conversa hoje. O Brasil vive um momento de descrédito no ambiente mundial, principalmente nessa questão de ambiente, de crise climática. Participar desse acordo hoje muda a imagem? Eu acho que o que muda a imagem vai ser as ações que a gente vai implementar amanhã. Quer dizer, não são as ações prometidas para daqui um ano, não, é amanhã, é já. A gente tem que começar a demonstrar imediatamente. Se a gente não demonstrar, a credibilidade não virá. Isso é muito claro. Ótimo. Roberto Bach, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. E só terminando aqui, Isabela, outro assunto quente aqui na COP26 em Glasgow é o financiamento verde, tanto para o fim do desmatamento, como para a redução de emissões globais e a transição para uma economia mais sustentável, mais saudável. Vamos ver na reportagem. Financiamento climático. 2 palavras, milhares de possibilidades. The time is running out. Taking responsibility. The much higher price of a climate disaster. Para a COP26 em Glasgow ser considerada um sucesso, os negociadores vão precisar definir de onde vêm, para onde vão e que formato terão os fluxos de dinheiro essenciais para a construção de um mundo mais saudável. Hoje, o valor mais repetido em discursos políticos e na imprensa internacional é 100 bilhões de dólares. O compromisso foi firmado em 2009 na COP de Copenhague. Até 2020, os países mais ricos deveriam ter desembolsado por ano 100 bilhões de dólares. Para apoiar financeiramente os países mais pobres, pudessem amenizar os impactos do aquecimento do planeta e fazer a transição para uma economia verde. Afinal, elas são as que menos poluem e mais sofrem com as mudanças climáticas. A promessa só deve ser cumprida com atraso em 2023. Mas de onde está se tirando esse dinheiro? O principal acordo climático que existe, o de Paris, assinado em 2015, não deixa claro. Porque ele fala que os países envolvidos precisam mobilizar financiamento e ele fala que essa mobilização pode vir de diversos instrumentos, canais e fontes, mas ele não especifica nem valor e nem de onde ele tem que vir. Então, na prática, hoje é muito difícil você correr atrás, na verdade, de quem precisa pagar essa conta, né? E como atingir uma meta sem saber quais são os critérios? A Índia, por exemplo, critica que empréstimos sejam contabilizados nos 100 bilhões. Acha que deveria ser tudo doação pública. Já a Itália defende, além de doações, subsídios para fins específicos. Olhares diversos sobre um problema que é de todos. Falta clareza também sobre o papel do setor privado. É que muitas vezes falta oportunidade de investimento em países emergentes, tanto em questão de projetos bem consolidados, onde você tem interesse do setor privado internacional em investir, tanto em questão da existência de financiamento e instrumentos financeiros. É aí que entra o Green Climate Fund, o maior fundo de financiamento verde com um orçamento de mais de 10 bilhões de dólares, serve como um catalisador de investimentos e apoia quase 200 projetos que promovem economias de baixa emissão. Entre eles, um que iluminou 130 mil casas e negócios em Ruanda, na África. 70% da população não tem acesso à rede elétrica do país, o que só reforça a pobreza. O projeto leva energia limpa às áreas rurais através de um sistema integrado de painéis solares. Francine e seus 8 filhos, por exemplo, passaram a ser consumidores e não mais casos de caridade.
São iniciativas assim, de desenvolvimento sustentável, que podem se multiplicar com investimentos maiores e melhores. O Reino Unido já percebeu a importância de ter parâmetros para guiar investidores e facilitar a alocação de recursos. Agora, em outubro, o governo publicou uma lista com mais de 50 oportunidades de negócios verdes, desde megaprojetos de fazendas eólicas a serviços sustentáveis de entrega de comida. A União Europeia também faz um mapeamento de investimentos climáticos. Simplesmente não se discute mais o retorno financeiro dessas ações. Outra certeza é que não se trata mais de bilhões de dólares que o mundo precisa. A conta só fecha com muitos trilhões e muita urgência. E como